Olá, meus queridos. O vídeo de hoje é bem curto. É um assunto que eu quero abordar com mais calma com vocês na presencialidade. Pois bem, ele trata do seguinte: você já deve ter instalado no computador de vocês o compilador GCC. Se vocês instalaram o compilador GCC, então eu terei condição de falar com vocês sobre os estágios de uma compilação. Então a gente sempre imagina que quando vai compilar um programa lá em C ou em C++, seja lá o que for, tá? Você vai passar uma espécie de corretor ortográfico e vai transformar em binário e fim de papo. A gente tem essa ideia, né? Mas na verdade se passa por todo esse processo aqui. E por que nós vamos abordar isso? Porque nas próximas aulas nós estaremos entrando no assunto de threads. E quando nós entramos no assunto de threads, muitas vezes eu posso ter uma thread interrompida no meio de uma linha, e essa linha é um único comando em C, ou em JavaScript, ou em C Sharp, ou seja lá o que for. Mas ela é traduzida em muitas linhas em assembly. Então vamos ver. Você faz o código C, e a primeira coisa que acontece depois que faz o código C é o pré-processamento. No pré-processamento são incluídos os cabeçalhos, macros, extensões, entre elas o loader, que é o carregador do programa que faz com que eu monte uma estrutura de dados na memória RAM e aloque cada parte do meu programa na local esperado da memória, para que o meu programa lá executável, XZ e tal, vire um processo. Bom, depois do pré-processamento, que é incluído tudo isso, tá? Claro que cada uma dessas fases, logo depois de ser executada, é passado uma espécie de corretor ortográfico da vida, que é uma análise da semântica, é uma análise das coisas que vocês vão ver lá com o professor Wanderson no futuro, imagino eu, sobre compiladores, né? Que você tem a análise sintática, tem a análise semântica, tem a análise disso, tem a análise daquilo. Tudo isso é feito em cada um dos processos. Depois que o meu pré-processador acabou de incluir as coisas, eu gero um código em assembler, tá? Aqui eles colocaram nessa fonte que eu peguei, assembly code, tá? O código em assembler, ele é um código que ele é ditado pelo fabricante do processador. Por exemplo, nos processadores família Intel i3, i5, i7 e tal, esse manualzinho aqui, vamos colocar ele no início, esse manualzinho aqui é o manual do assembly desses processadores, tá? E não, claro, não é o escopo dessa matéria a gente estudar o assembly, tá? Uma curiosidade que vocês têm. Mas olha o tamanho do manual. 2.198 páginas, né? Então a gente vai ter aqui todos os detalhes de como é que vão ficar os dados na memória e como é que eu devo colocar cada comando, blá 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 blá, capítulos. Percebam que hoje, para você fazer uma linguagem que compila ao nível de assembly, não é mais possível uma pessoa fazer, né? Eu não vou dizer que não seja possível, vou dizer que é muito difícil. É mais fácil você ter equipes, né? Uma equipe cuida dessa área, outra equipe cuida daquela outra área. Tanto que esse manual aqui, ó, é dividido em capítulos. Ó, vamos ver se eu consigo ver aqui os capítulos. Início. Não. Aqui. Ei, que bosta. Fechei tudo. Arquivo. Abrir. Não. Meu Deus, que confusão que eu fui fazer. Abrir. Cadê o downloads? Baixei ele. Velho, não vou achar mais. Tá, depois eu baixo de novo e vou deixar lá disponível para vocês no material complementar, mais para curiosidade de vocês. Então, depois que você gera esse código em assembly, tá? Eu vou gerar um objeto, que é o ponto .o.
Esse objeto eu vou fazer a link edição, ou seja, eu vou juntar com bibliotecas externas. E depois, e vejam bem, a partir daqui do OBJ já está em binário. Então, a partir daqui está em binário, eu junto bibliotecas externas em binário e eu faço com que ele se torne finalmente um executável. Tá joia? Pois bem, o GCC é interessante porque eu posso pegar códigos em etapas aqui, tá? Por exemplo, eu posso pegar o OBJ, que se o OBJ não tiver nem a biblioteca externa, se eu não estiver chamando nenhuma biblioteca externa, ele vai ser igual ao executável. Senão ele é só OBJ, né? Bom, vamos ver isso no nosso Linux. Vamos abrir o Debian. Debian. Abrir mais tarde. Vamos abrir o Debian aqui. Fui clicar no cantinho lá, pá, fechei o manual que eu tinha baixado da internet. Não faz mal. Vamos abrir meu Debian. Vou colocar a minha senha aqui. Vocês podem fazer isso em casa também. Está muito pequeno para a nossa gravação. Vocês não precisam fazer isso se não quiserem. Apenas eu vou fazer isso. Eu vou mudar a resolução aqui da tela para ela ficar mais confortável. Aplicar. Travou? Travou. Eu vou dar pausa na gravação enquanto eu reinicializo, tá? Reiniciou. Vamos alterar essa tela aqui, que é o que eu queria desde o começo. Que hoje está muito quente, eu não estou com o ar ligado. Pode estar travando mesmo. Telas 1200 por 1600 aqui eu queria. Essa aqui deve ser suficiente. Aplicar. Manter. Pronto. Tá maior. Agora eu vou vir aqui atividades. Eu vou vir aqui e vou digitar ter de terminal. Terminal. Muito bem. Vamos ver se eu posso deixar esse terminal um pouquinho maior. Ali. Tá. Meus alunos. Então eu vou entrar com o root agora. Su espaço menos a minha senha. Certo? E eu agora vou fazer um arquivo apenas para fins de experiência. Olha, minha pasta deve estar vazia. Ó. Quando eu dou ls-l, ó, não tem nada. Eu vou usar o editor Nano e vou escrever o teste.cpp aqui. Bom, esse editor é muito antigo, já vem junto com o Linux Debian e tal. Ele não é muito bom para você programar tudo que é coisa, porque ele não tem hint, ele não tem liter, ele não tem aquele autocompletar, né? Ó, dou tab aqui, olha, não completa, ó. Mas, como a gente só vai fazer um alô mundo aqui, stdlib.h, a gente só vai fazer um alô mundo, não tem muito problema não, tá? Printf, que calor danado, barra n, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, return 0, ponto e vírgula, fecha chaves. Ctrl O. Esse símbolo chapéuzinho aqui, o acento circunflexo,
É uma gíria para Ctrl, comando Ctrl, Ctrl O, Enter. E Ctrl X para sair. Ctrl X. Muito bem. Agora, se a gente der uma olhada, eu já tenho aqui o teste CPP, nós já fizemos uma coisa muito semelhante no último exercício. Notem o tamanho dele aqui, 8. Certo? Ele é bem pequenininho, porque o que ele tem ali dentro, se eu der um cat teste.cpp, cat seria gatinho? Não, mas não é. Eu não sei nem aqui por que o comando é cat. Ó, só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Tá? Agora, se eu fizer gcc menos nada, só se eu fizer só gcc teste.cpp, ele vai compilar, link editar, montar, transformar, ele vai fazer todo esse processo, vai juntar o loader, vai compilar, aí ele vai gerar o assembly, aí com o assembly ele vai link editar com alguma biblioteca externa que não tem, aí ele vai criar um arquivo executável, certo? Então vamos ver se ele fez isso. Ele criou um arquivo executável para mim. Clear, para limpar a tela. Eu acho que eu estou batendo os comandos muito rápidos, né? Vou fazer mais devagar. E aí eu vou dar um ls espaço menos L para a gente ver que tem um arquivo aqui, tá? Ah, o 8 era a data, desculpa. 8 de novembro, tá? E ele ocupava 99 bytes. Agora, a saída dele, que é o a.alt, já ocupa 16K. Será que funciona? Ó, eu tenho X aqui, eu tenho direito de executar. Então, ponto barra a.alt. Que calor danado. Tá ali, né? Talvez pudesse ter colocado um ponto de exclamação, né? Mas, tudo bem. Ok. Bom, assim, se eu... E isso é quase... esse é o núcleo da nossa conversa. Se eu tivesse que interromper esse programa na metade, cat teste.cpp, por exemplo, eu tivesse aqui entre o printf e o return, parece que não tem importância eu interromper no meio. Só que o printf, ele é, quando é escrito em assembly, traduzido numa coleção de comandos. Tá? Então, esse printf aqui, ele está apenas uma linha, porque ele está escrito em C. Se ele for escrito em assembly, ele se traduz em muitas linhas. E nós podemos verificar isso. Se eu colocar aqui gcc menos S maiúsculo teste.cpp menos O minúsculo, que é para descrever qual que vai ser o arquivo de saída, colocar teste.asm, ele vai fazer esse processo até aqui. Ele vai pegar o código, vai incluir loader, etc e tal, vai gerar um compilado e depois ele vai fazer o ponto S e aí ele vai parar. Ele não vai continuar a compilação, vai parar para mim poder verificar. Muito bem. Será que deu certo? ls espaço menos L, lista. Eu vou dar um clear aqui para ficar melhor. Clear assim, ó. Clear. Só limpa a tela, ó. Tô aqui. Clear. Limpa a tela, não apaga arquivo, não faz nada. Só limpa a tela, tá? Se eu der aqui, ó, eu posso usar setinhas para cima, né? ls espaço menos L, eu vou ver aqui, ó, o teste.asm, que é o assembly que foi criado nesse código, tá? E vejam que o tamanho dele não é igual ao tamanho do executável, mas também não é tão pequeno quanto o código-fonte, né? Então, quando eu der esse comando aqui, vamos setinhas para cima, ó, gcc espaço menos S maiúsculo, teste CPP, aí eu defini qual que é o output, menos saída para teste assembly, ele fez o processo todo até aqui, ó, até aqui, tá?
Agora faltaria ainda gerar em binário, gerar o código em assembly, link editar, ou seja, montar com outras chamadas de sistema e aí criar o executável. Tanto que se eu pegar o executável e fizer o processo ao contrário, e dá para fazer isso, o código vai ser bem maior. Nós já vamos chegar lá, calma. Ah, professor, adorei essa ideia. Vou deixar o comando aqui, quem quiser dar um pause ali para anotar com calma. Tá? 1, 2, 3. Pronto, acabou o tempo de pause ali. Agora eu quero ver o que tem dentro desse teste pronto ASM. Então vamos lá, nano teste.asm. Vejam que eu não escrevi tudo, ó. Nano eu escrevi de fato. Aí coloquei T, e dei um tab, ele apareceu com teste ponto. Só que ele não sabe se eu quero o ASM ou CPP, então ele parou. Aí eu coloco um A e dou um tab e ele preenche para mim com o resto. Olhem só. Teste CPP. Ó, aqui é string, teste, global, e aqui começam os comandos. Esses comandos aqui são escritos todos, ou são chamadas de sistema e chamadas de assembly, com base no que tem no manual do fabricante do processador. Tá? E vejam que ainda falta a parte da link edição aqui, ó. Falta eu linkar esse programa aqui. Tanto falta eu linkar que esse assembly aqui, ó, ele tá até pequeno quando comparado se eu fizer o contrário, o processo o contrário. Eu vou espirrar. Dormi de janela aberta, estava muito quente. Agora estou com uns espirros. Se eu fizer obj dump, menos S maiúsculo, que é o assembly, A.alt, ele vai fazer o sentido inverso. Ele vai pegar daqui, ó, o executável e vai transformar em ASM. Só que vejam bem, ele vai fazer isso depois que o meu assembly, tá, ganhou os arquivos de link edição, de montagem, etc e tal. Então, ele vai ficar um arquivo maior. Querem ver só? Se eu der só assim, ele vai responder na tela, ó. Pá, mas eu não quero na tela, eu quero olhar com cuidado. Então, clear. Aqui eu vou fazer maior que dump.asm. Tá. Agora eu devo ter aqui, ó, se eu der um ls-l, o dump. Tá, o dump.assembly tá aqui, ó. Vejam, ele não é tão pequeno quanto o código-fonte, não é tão grande quanto o executável, tá? E ele também não é tão pequeno quanto o código antes de eu receber a link edição, tá? Então ele é um tamanho único, vamos dizer assim. E o que eu vou encontrar dentro do dump ASM vai ser mais do que eu vou encontrar no teste ASM. Por quê? Porque eu tenho os arquivos da link edição, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. Nano dump. Tá. Olha só, aqui ele fez o sentido inverso. Ele pegou o executável e foi reconstruindo o assembly. Meus queridos, era assim que eu, nos anos 80, pegava joguinho de videogame, me colocava lá 6.000 vidas, 9.999 vidas, que eu pegava o joguinho que era pago e eu tirava a verificação e tal, mas isso aqui eu não fazia sozinho, né? Isso aqui eu explicava para uma galera que queria só jogar, mas não entendia o que estava fazendo, e dizia, olha, procura lá, vocês não vão encontrar um treco parecido com isso, parecido com aquilo. Aí um tentava, até que nós achávamos, né? Tinha um joguinho que era uma navezinha que ia subindo no espaço, assim, que você podia comprar com dinheiro, você podia comprar
um Scud, ou um míssil maior, ou um laser maior. Aí eu fui fuçando aqui até que eu achei onde é que estava o dinheirinho, e daí coloquei lá 9999 no dinheirinho, né? Mas vejam bem, o que eu quero com essa conversa toda? Ctrl X para sair. Vamos pegar lá o original. Olhem só. Nós escrevemos cat test.cpp. Nós escrevemos só aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Assim que eu transformo em assembly, que é a linguagem do CPU, cat test.asm aqui, ele já pula de 5 linhas para sei lá quantas aqui, ó. Vou dar um more aqui, ó. Pipeline more. Ó, todas essas linhas aqui, mais essas linhas aqui. 2 páginas de linha. Então, quando nós formos ver threads, e eu falar que uma thread pode... eu tenho que tomar cuidado para uma thread não parar no meio de um processo. Aí você vai dizer, pô, mas se eu tenho só uma linha, não tem perigo. Tem, porque uma única linha do teu código-fonte, numa linguagem de alto nível, tá, pode virar dezenas de linhas numa linguagem de nível assembly. Então eu estou dizendo assim, ó, não estou dizendo para parar entre o printf e o return 0. Estou dizendo para parar aqui, ó, entre o movek e o .cfi, ou entre o call e o move aqui, tá? Eu estou dizendo para parar aqui no meio que você não tem controle. Então, mesmo que você diga que eu tenho certeza que só tem uma linha, ou ele vai parar antes, ou ele vai parar depois do meu código, ele pode parar no meio porque não é bem como você escreveu o código que ele vai ser executável e executado. E quanto mais alto nível a linguagem, mais você se afasta disso aqui. Você vai pegar um JavaScript que é uma obra de arte, é quase que nem você escrever em inglês, quase que nem você dizer computador, faça isso, Alexa, faz não sei o que, quase que nem isso, tão alto nível, tão rápido que você programa, tão produtivo, tão gostoso. Eu pego lá uma variável que é um inteiro, transformo ela num XML com apenas uma linha de comando e tal. Só que aí, quanto mais incrível é a linguagem, mais linhas, uma única linha de comando daquela linguagem vira na linguagem que vocês estão... uma única linha de linguagem que vocês estão usando, vou reformular a frase, vira em dezenas e centenas de linhas no assembly. E no final das contas, você vai processar em assembly. Ah, mas eu vou processar lá no servidor, não vou processar no meu CPU. Sim, mas no teu servidor tem um CPU. Em algum lugar tem CPU que vai processar. Então, essa era a nossa brincadeira de hoje, tá, meus queridos? Tchau, tchau, e instalem tudo aí, aproveitem. Eu também vou colocar lá aquele manual do Assembly que eu fechei sem querer, vou ter que baixar de novo, porque estava no temporário do navegador. E vou deixar algumas, não todas, algumas aulas de terminal do Linux que eu dei para os alunos do técnico, como material complementar. Isso, tanto o manual do Assembly, quanto as aulinhas de terminal, eles são materiais complementares. Então, você vai dizer, o professor está fazendo reciclagem dos vídeos dele, aí, não sei o que, está com preguiça de dar aula para nós, parará. Não. A aula de vocês eu estou dando com vídeos originais. Só quando é material complementar, aí é complementar, né? Aí eu aproveito de outro curso e tal, porque isso não está na ementa de vocês, é mais para vocês. Quem já sabe não precisa nem assistir, porque já sabe, né? E tal. É basiquinho, copiar, apagar, criar pastinha e os comandinhos para mudar IP, sabe? É basicão aí, não é nada de, sabe? Bom, tchau para vocês, meus queridos. Aqui, desliga aqui, parar.